Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós estamos começando mais um EBD, mais um domingo em que nós estamos reunidos, não fisicamente, mas virtualmente, para meditarmos um pouco mais acerca da palavra do nosso Deus. Concluir o estudo nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Nós estamos vindo de uma trajetória sobre essas duas cartas e hoje a gente vai discorrer aí sobre o último capítulo da segunda carta. Paulo volta a alguns temas que ele trata na primeira carta, mas aí é bom a gente destacar e fazê-los lembrarmos juntos dos assuntos que ele trata aqui nesse finalzinho da sua segunda carta. Bom dia, irmãos, domingo chegando, alegria de estar com vocês mais uma vez. Podemos a nossa EBD online, podemos celebrar juntos a palavra de Deus e recomeçarmos nossos estudos aqui nessa segunda epístola, terminarmos e na semana que vem começarmos uma trajetória nova, juntos, estudando a palavra do Senhor. Vamos orar para a gente poder dar início à nossa classe. Vamos falar com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, a cada irmão que agora se apropria da Tua palavra, nós te pedimos, Pai, que o Senhor os ilumine, que o Senhor ilumine a palavra para que ela se torne clara a cada um dos meus irmãos. Aqueles que também são amigos, que estão agora também participando desse vídeo online, que estão acompanhando a nossa EBD. Que eles sejam, ó Deus, edificados. Que também nós aqui sejamos edificados por Tua palavra, por Tua graça, por Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Vamos lá para o nosso terceiro capítulo. Se você está com a Bíblia fechada, abra sua Bíblia. Vem comigo para o terceiro capítulo. Vamos ler alguns versículos. Depois os outros nós vamos dando sequência, fazendo aquele joguinho que a gente tem feito juntos, compartilhando juntos. Senti falta do João semana passada. Fiquei aqui sozinho, solitário. Dei o meu recado. Alguns até reclamaram que eu terminei muito rápido. Foi a saudade do João. Irmãos, eu queria também, antes da gente começar a ler o texto, destacar que você pode compartilhar, deve compartilhar o link aí com seus amigos, com seus familiares, para que eles possam participar. Tem muitas igrejas que não têm escola dominical e não estão tendo, ou têm e não estão tendo escola dominical nesse período. Então é uma oportunidade também de você compartilhar aí, que as pessoas da sua família, seus amigos, eles podem participar também, podem comentar. Então enquanto a gente estiver lendo o texto aí, já vai compartilhando, espalhando aí esse vídeo, o link do vídeo, para que mais gente possa também conversar com a gente, comentar, contribuir aí para o estudo e para a reflexão. Você falou, João, que tem muitas igrejas, irmãos que nem tem EBD. E aí eu lembrei de uma coisa: se eles não têm, eles vão saber o que é uma EBD. É uma escola bíblica dominical. É onde nós aprendemos sobre a Bíblia durante toda a nossa trajetória como crentes, como evangélicos. Porque a gente fala EBD, parece uma coisa natural para nós, e é para nós natural, mas para aqueles que não têm, não devem saber. Se não sabiam, agora sabem. Vamos ler o texto, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, dos versículos 1 em diante, diz assim. E aí ele termina dando tom final. Ele vai terminar a carta e ele diz: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-la. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Trata-se de uma oração do apóstolo que tem uma intenção muito clara. Primeiro, o apóstolo se preocupa em orar para que a palavra do Senhor se propague. O texto de 1 Tessalonicense, ele não demonstra tanto
como a gente vai ver isso nas epístolas do cativeiro, nas epístolas da prisão. Mas durante muito tempo Paulo teve preso. E provavelmente esse texto, que não foi escrito nessa época da prisão, mas já reflete uma certa ameaça que o evangelho já começa a sentir por parte dos judeus que os perseguiam. Então a oração de Paulo é orando, como diz o texto, para que a palavra do Senhor se propague. Para que não apenas se propague, mas seja glorificada na vida dos tessalonicenses e nas atitudes, nos atos deles. Veja que Paulo não se preocupa que a palavra seja um mero instrumento teórico. Ele não tem uma preocupação apenas que a palavra encontre as mentes, para que haja um acúmulo de conhecimento. Paulo se preocupa que a palavra se propague, como está acontecendo entre eles. Paulo diz isso claramente, porque essa igreja é uma igreja querida, que ouve o apóstolo, que o escuta, e ele diz, para que sejam livres dos homens perversos. Então aí nós percebemos que provavelmente já se começam algumas perseguições nesse período. E ele ora para que a palavra seja pregada com liberdade, para que os adversários não prevaleçam e para que eles sejam livres do maligno. Muito parecido com a oração de Jesus, que diz, livra-nos do mal, livra-nos do maligno. É a oração de Jesus. E aqui o verbo que ele usa, né, propague, em relação à palavra, na oração que ele faz, eu estava dando uma olhada sobre essa palavra e ela geralmente era usada para descrever um ambiente de batalha, um cenário de batalha em que o soldado ele corria para guerrear, para lutar, para ter êxito na sua batalha, né? Então, assim, quando a gente aplica isso à palavra anunciada, é o que ele está dizendo, que é um anúncio assim veloz, rápido e forte, como um anúncio para a vitória. Então isso também é uma coisa assim que eu acho que é importante a gente destacar. E em relação já ao versículo 2, que o pastor já começou a falar, eu sempre gosto de mencionar, não só nos escritos de Paulo, mas em todo o Novo Testamento, as artimanhas do maligno em atacar a igreja. O adversário, o Satanás, ele ataca a igreja de forma externa e de forma interna. Esse final dessa carta, ele novamente nos demonstra isso. Primeiro, esses primeiros versículos que nós lemos, nós vamos ver um ataque externo principalmente, de homens maus, de homens perversos, homens que não têm fé, homens que não fazem parte daquele convívio da comunidade. Esses são pessoas que atacam a igreja externamente. Mais na frente a gente vai ver problemas internos também, que são muitas vezes mais eficazes quando a gente pensa numa estratégia de Satanás para afetar a comunidade, a comunhão, o relacionamento. Nós vamos ver também Paulo lembrando mais uma vez sobre um problema específico dessa igreja de Tessalônica. Então a gente pode perceber isso aqui. E ele vai... É interessante perceber como Paulo, Paulo é um teólogo, Paulo é um missionário, Paulo é um pastor, Paulo é um apóstolo, é alguém que só pelo seu ofício, o seu chamado, o seu ministério apostólico, já é alguém que deve se dedicar à doutrina, ao ensino, se a gente olhar para Paulo como alguém que sistematiza os ensinos de Jesus, como um teólogo, ele é alguém que tem essa responsabilidade de tratar os ensinos de Jesus, de tratar das Escrituras, de fazer teologia, mas é alguém que, apesar de ser essa pessoa que se dedica a esse estudo, é alguém que ora, é alguém que valoriza a oração, é alguém que acredita no poder da oração. Então isso é uma coisa que a gente precisa destacar, porque nós vemos muitos hoje em dia que demonstram um apego, um zelo pelo estudo da palavra, pela teologia, e parece que há um divórcio em relação à espiritualidade. Não cultivam uma vida de oração, por exemplo, têm dificuldade de cultivar uma vida de oração, talvez nem acreditem no poder da oração. Porque nós vemos aqui que Paulo, ele, não somente aqui, mas nas outras cartas, ele ou começa dando graças e orando a Deus, ou termina, ou às vezes começa e termina. Então assim, Paulo acredita no poder da oração, e ele ora
para que a palavra de Deus seja espalhada, se espalhe rapidamente, com força, né, através até desse verbo, como eu já apontei. Eu vejo muito presente isso, João, irmãos, numa forma de enxergar o mundo diferente do que é a Escritura. Eu sou formado em filosofia e parece que isso não tem nenhuma relação com a vida prática para alguns. Mas eu quero dizer para vocês que existe uma concepção filosófica chamada de determinismo, que também está muito ligada ao fatalismo. Normalmente, as pessoas que estão muito absolvidas, muito envolvidas com as concepções teológicas, ficam numa realidade tão distante, porque compreendem o seguinte, compreendem a razão e a lógica como regendo tudo e entendem de forma determinista, faz uma leitura determinista da Escritura. Ou seja, Deus elegeu, Deus salvou, Deus escolheu, Deus vai fazer, Deus ele sabe todas as coisas, Deus ele conhece o presente, passado e futuro, Deus ele faz o que é melhor, então não preciso orar porque Deus já sabe todas as coisas, não preciso falar com Deus porque ele tem todo o conhecimento, e até usam argumentos tipo, por que você precisa falar? Você não precisa orar. Às vezes a pessoa não chega nem a essa conclusão. Assim, racionalmente, ela admite isso. Mas as atitudes que ela tem são atitudes semelhantes a essa. De alguém que tem um conhecimento muito grande, de que conhece a Escritura e que até confia em Deus, mas que não tem uma vida de piedade, uma vida de oração. Paulo usa a oração como arma. Paulo usa a palavra como arma. Ele diz que a palavra é uma espada. Em outros momentos ele vai dizer na Epístola aos Efésios, ele vai mostrar a palavra como sendo a espada. A palavra tem um sentido de proteção, porque a palavra nos protege dos dardos inflamados do adversário, mas a palavra também ela é ataque, ela também desfere golpes contra os hereges, contra aqueles que se põem contra o Evangelho. Paulo ora dizendo, olha, orem para que sejam livres de homens perversos, para que vocês sejam livres do maligno. Ele vai numa investida de proteção, para que vocês fiquem livres, mas ao mesmo tempo de ataque, porque a palavra vai chegar a lugares onde ela nunca havia chegado. E a palavra, a partir dos ditos de Jesus, no Evangelho de João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, a palavra como instrumento de quebrar cativeiros, a palavra como instrumento de libertação, a palavra não apenas como algo que nos guarda do maligno, mas também que nos protege também das artimanhas e das filosofias. Gente, é muito interessante Paulo falar sobre isso, porque também tem um texto lá, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, ele fala, as armas da vossa milícia não são carnais, mas sim espirituais, poderosas em Deus para destruir sofismas, para destruir falácias, para destruir todo pensamento que se opõe ao conhecimento de Deus. A palavra como um poder poderoso para abrir espaços, para propagar o Evangelho, para libertar do poder do diabo. E é isso que Paulo está fazendo. Ele termina a epístola, está terminando a epístola para dizer, olha, vocês têm um instrumento poderoso na mão de vocês, que é a palavra, vocês precisam dominar essa palavra vai proteger vocês, a palavra vai fazer vocês avançarem, e vocês precisam usá-la. E ele vai dizer que isso acontece através da oração. Olha como que está sintonizado uma coisa com a outra. Você tem um instrumento que é a palavra, que só é habilitado pela oração, pela vida de piedade que você já colocou aqui. Então, quer ser um bom teólogo, seja um bom homem de oração. Quer conhecer muita escritura sagrada, mas conheça também o quarto da oração. Conheça também o joelho dobrado. Não apenas use o seu olhar para conhecer, não apenas o seu ouvir para conhecer, mas use também o seu joelho para clamar, para que o entendimento seja aberto. Porque se a gente pensar que pode conhecer meramente como ler um livro, eu conheço gente que tem muito mais capacidade que nós, tem conhecimento histórico, é do primeiro século, fez doutorado
mestrado fora do país, pós-doutorado, e que não conhece Jesus e não conhece o Evangelho. Tem uma frase que é até do pastor Hernandes, que ele vai dizer que os teólogos, os pastores, ou mesmo pessoas que apreciam, pessoas que se debruçam a estudar a palavra, tem que ter luz na cabeça e corações em chamas, né? Tem que arder no nosso coração aquilo que nós estudamos. Não é simplesmente uma letra fria. Não é como abrir um livro de qualquer ciência ou a matemática, estudar matemática, não é isso. O que nós estudamos aqui, dia após dia, estudo bíblico, pregação no domingo, escola dominical, aquilo que nós fazemos deve gerar em nós transformação, praxis. A ortodoxia, a doutrina correta, deve gerar uma prática correta, uma vida que esteja alinhada com esse zelo doutrinário, né? O zelo pela doutrina, não de homens, mas a doutrina da palavra de Deus, da verdade das Escrituras. Isso tem que moldar a nossa vida também. Não adianta um em detrimento do outro, um ao lado do outro. Mente iluminada, corações em chamas. Isso gera aquilo que está no versículo 3. Todavia o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará do maligno. Ou seja, orem, e Paulo, ele aqui apela para a oração. Ele fala, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague, seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E aí ele diz, todavia o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará, e Ele vos guardará do maligno. Ou seja, o resultado de uma vida de piedade, de oração, é que Ele vos confirmará. Vocês não vão cair, vocês não vão se perder. Lembra que eu falei logo no início da primeira epístola, na segunda epístola, a questão da eleição, que está presente desde o início na teologia de Paulo. Então Ele vos confirmará, aquele que vos elegeu antes da fundação do mundo, que entregou no tempo e na história a Jesus, o seu Filho, Ele vos confirmará, ou seja, Ele vos manterá de pé, a despeito das realidades que nós aqui estamos enfrentando também nós hoje, mas também lá no início da igreja, quando a igreja começa a enfrentar seus primeiros desafios, o que fica para a gente é, aquele que começou a boa obra há de completá-la, há de fazê-la tornar-se perfeita. Isso está presente lá em Filipenses, como nós temos estudado, estamos impregnados de Filipenses, em de Tessalonicenses. Acho que faz uma junção. Uma coisa vai se unindo à outra. A palavra vai se tornando para nós muito mais clara. Porque nós estudamos Paulo em Filipenses, nós estudamos Paulo aqui em Tessalonicenses, e nós vamos construindo uma mentalidade sobre o Evangelho, sobre a palavra que não é de Paulo, é de Jesus, é do próprio Deus para nós. Ele manda nos orar, Ele nos convida à oração, Ele nos convida à leitura disciplinada da palavra, e Ele nos dá garantias. Quais são as garantias? Versículo 3, todavia o Senhor é fiel. Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará. Ele vos confirmará e Ele vos guardará do maligno. Proteção. Proteção do maligno, proteção da pandemia, proteção dos inimigos, dos adversários, daqueles que tramam contra nós, daqueles que nos querem mal, gratuitamente, proteção. Nós não estamos desprotegidos. Nós não estamos em uma situação em que poderemos dizer que jamais, em ocasião alguma, nós não seremos atingidos. Nós podemos, em algum momento, sofrermos algum revés na nossa vida, mas nós não seremos vencidos pelo maligno e nem por coisa alguma. E ainda naquilo que nós consideramos que fracassamos, temos que pensar que aquilo foi para nós uma experiência de crescimento, mas que de fato, no fim da história, nós é que ganhamos, porque até nas dificuldades, nas tribulações, nós ganhamos, porque temos a certeza que todas as coisas, vem Paulo de novo, Romanos capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem, até quando parece que o adversário prevaleceu, nós temos a certeza que Ele confirmará e nos livrará do maligno. E ele faz assim, propositalmente, um contraste entre no versos 2 e 3. Ele vai falar, há homens que são perversos, maus, instrumentos do maligno, infiéis, porque é o que ele vai dizer,
porque a fé não é de todos, ou seja, são homens sem fé, homens infiéis. Todavia, né, eles, por mais que nos persigam, nós podemos ter a certeza de que nós servimos a um Deus que é fiel, a um Senhor que é fiel. Então ele faz esse contraste justamente para apresentar a realidade do povo de Deus que sofre perseguições externas de homens maus, instrumentos de Satanás. Todavia, que tenhamos a certeza de que nós servimos a um Deus que é fiel e que nos guardará dessas ações, das ações do maligno. É interessante que você, quando fala desses homens perversos, nós vamos ver mais à frente que eles estão fora da igreja, perseguindo a igreja, mas eles também estão dentro da igreja, fazendo mal internamente à igreja. Paulo depois vai começar a exaltar aqui, esses homens infiéis, eles estão fora da igreja, eles estão dentro da igreja. E nós temos que agir de forma adequada com cada um dos grupos. Os que estão dentro e os que estão fora. Paulo vai dizer, na primeira epístola aos Coríntios, que os que estão dentro são mais perigosos do que estão fora. Porque quando lá na igreja de Corinto, Paulo diz: não vos associeis aos impuros e aos incrédulos. Alguém grita na igreja de Corinto e pergunta: mas como, Paulo? Nós vamos ficar longe dos impuros, dos infiéis, se nós estamos em Corinto, a cidade que é conhecida pela promiscuidade e pela infidelidade, pela impureza. Aí Paulo vai e diz: espera aí, eu não estou falando desses infiéis, eu estou falando daqueles que se dizem irmãos e que são infiéis. Eu não estou falando dos impuros desse mundo, porque se eu falasse desses, vocês não poderiam ficar nem em lugar algum, porque os impuros desse mundo estão espalhados por todo lugar. Eu estou falando daqueles que se dizem cristãos e que agem como impuros, que agem como avarentos, que agem como infiéis, que agem como nécios, dizendo-se cristãos. Esses são os mais perigosos. Nós temos que ter o discernimento. Alguém vai dizer: pastor, nós não podemos julgar. Nós podemos julgar a partir da Escritura. A palavra de Deus nos diz qual é o parâmetro de quem é cristão, de quem serve a Deus, de quem faz boas obras, de quem age segundo o propósito de Deus e de quem age fora desse propósito. É só você colocar a palavra de forma paralela à vida de cada um. Aqui está a palavra, aqui está o indivíduo. A palavra diz isso, e a vida desse irmão, e de quem quer que seja, diz isso, diferente da palavra, meu querido, não é uma questão de julgamento, é uma questão de constatação. A palavra de Deus precisa estar em consonância com a sua vida. As duas coisas precisam ser harmonizadas. Se não houver harmonia, alguém está errado. A gente tem que chegar à conclusão de quem nós vamos considerar errado. Vamos julgar quem? A palavra ou o irmão? E aí eu te coloco numa situação de encurralamento. Se você simplesmente se omite de julgar, você está julgando a palavra como errada, porque você está dando a este que está agindo de forma equivocada o valor absoluto e não a palavra. Então tem horas que nós temos que julgar, sim, julgar a partir da palavra e dizer: isso está errado, essa vida não é parâmetro, esse testemunho é um testemunho que depõe contra a igreja, isso precisa ser consertado, nós precisamos vê-lo admoestar e vê-lo crescer e socorrer ao fraco, mas é preciso que se haja exortação, porque é assim que a Bíblia diz. Sim, sim. E aí ele prossegue, versículo 4, mais uma vez nos versículos 4 e 5, Paulo demonstra, de certa forma, um carinho por essa igreja, porque ele, apesar de alertar sobre a realidade da perseguição, dos ataques, ele vai dizer: nós também temos confiança em vós no Senhor. Isso ele repete, não só nessa carta, mas na primeira carta também. Ele destaca o zelo. Novamente a gente lembra de como ele faz isso, geralmente associando ao amor, à esperança e à fé dos cristãos de Tessalônica. E mais uma vez ele faz isso. Ele vai dizer que nós não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Isso também é uma estratégia, de certa forma, porque ele demonstra confiança na comunidade, mas ele já declara que acredita que eles vão dar continuidade àquilo. Então, de certa forma, ele está dizendo para aquela comunidade, para elas darem continuidade àquilo que está sendo ensinado. Então, isso também é uma forma estratégica de Paulo de dizer para os cristãos de Tessalônica que eles devem
continuar cultivando essas virtudes que já existem no meio deles. E aí ele faz isso e a gente já passa, né, para o versículo 6, onde ele vai iniciar já não mais falando dos ataques externos, mas falando de problemas internos. São ataques de Satanás também, são ataques do maligno também, e muitas vezes até mais eficazes. Né? São até mais eficazes. Eu costumo lembrar de um trecho da obra de C.S. Lewis, que é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que é uma ficção, não é uma revelação, não é aqueles... Diz que é ficção, por favor, João. É uma ficção, não é nenhuma carta de nenhum demônio para outro. Lewis ele faz uma ficção para demonstrar algumas estratégias do maligno ao tentar, ao provocar os cristãos. E ele em um trecho, um dos demônios, o demônio mais inexperiente, vai falar com o demônio mais experiente que a pessoa que ele está perturbando se converteu, está indo à igreja. E ele vê aquilo como algo terrível. E o demônio mais experiente não vê aquilo como algo terrível, mas vê como uma oportunidade de afastá-lo de Deus, mesmo estando dentro da igreja, mesmo fazendo parte da igreja. E ele vai dizer como? Tirando a atenção, causando conflito entre ele e os outros irmãos, fazendo com que ele perceba imperfeições nos irmãos da mesma comunidade. Então ele faz toda uma estratégia para afastar aquela pessoa, aquele crente convertido dentro da própria igreja, para perturbá-lo dentro da própria realidade da igreja. Então, isso, mesmo sendo uma ficção, nos alerta, porque mesmo estando dentro da realidade de uma igreja, fazendo parte do corpo de Cristo, os ataques continuam. E aqui nós vemos isso. Pessoas dentro da igreja, pessoas que já foram exortadas, pessoas que já estão sendo exortadas, mas mantendo certas práticas que são reprováveis e que devem ser abandonadas. Então Paulo ele vai dizer no versículo 6, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição de que nós recebestes. Veja que ele está falando de irmãos que andam desordenadamente. Então aqui a gente já está falando não mais de judeus que atacam o evangelho, inimigos externos, mas a gente já está falando de problemas ali que são internos. Isso. E Paulo ele vai dizer exatamente isso. Alguém pode tentar refutar Paulo usando o próprio Jesus, dizendo que Jesus diz para nós amarmos ao nosso irmão como a nós mesmos. Isso não elimina o mandamento de amar quem quer que seja. Isso diz o seguinte, que você pode amar a todos, mas manter proximidade com alguns. E ter como modelo poucos. Poucos são modelos para nós. Nesse caso, o que nós aprendemos com Jesus é que o nosso amor deve ser a todos. Ponto. Mas Paulo vai dizer que, em nenhuma contradição com o ensino de Jesus, que a nossa lealdade tem que ser a Cristo. Nós amamos a todos, mas a nossa lealdade é a Cristo. O que significa isto? Significa que o fato de eu amar alguém não significa que eu vá fazer do tipo de vida ou do tipo de conduta que essa pessoa possui, que está em contradição com a palavra de Deus, a conduta que eu terei para a minha vida. Por que eu tenho que me apartar? Porque se eu continuar a caminhar com quem anda contrário à palavra de Deus, eu sou influenciado por essa pessoa. Ou pelo menos consinto no pecado, porque se você ler Romanos capítulo 1, você vai ver que depois de listar uma série de erros que os romanos estão cometendo, ele diz, pecam não apenas aqueles que fazem, mas aqueles que consentem. Consentir no mal é fazer o mal. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, não vos associeis, é o que eu citei anteriormente em relação a Corinto. Não vai dizer isso também, mas vai dizer também isso. Ou seja, você precisa se apartar de quem te faz mal, se afastar de quem te tira de Deus. Lealdade nossa é apenas a Jesus Cristo. A nossa lealdade,
a nossa fidelidade é Jesus. Nós temos que ser críticos a quem quer que seja que estiver andando contrário à palavra de Deus. A nossa lealdade exclusiva é apenas a Cristo. Nós não temos e não devemos ser fiéis no comportamento de quem nós amamos, mas que é reprovado. É reprovado, é reprovado. Seja o esposo, seja a esposa, seja o pastor, seja o presbítero, seja o líder religioso, seja quem for. O nosso parâmetro é a Bíblia. Nós somos o povo da Bíblia, gente. Nós somos o povo da Bíblia. E assim, eu vejo também essa atitude que Paulo orienta, né? Paulo determina, né, para os cristãos de Tessalônica, e tem aplicações para a nossa vida, com certeza, que assim, o fato de você não se associar, o fato de você se apartar, de certa forma, é até uma manifestação de amor, porque essa atitude vem acompanhada de, talvez, assim, uma forma de dizer para aquela pessoa que você repudia as atitudes dela, que você não concorda com as atitudes dela, que as atitudes dela, que ela tem feito, essas coisas que ela tem cometido, né, não são agradáveis de acordo com a palavra. Então isso está fazendo com que ela mesma esteja afastando outras pessoas de perto dela. Então assim, não deixa de ser uma forma de manifestar o amor também, porque é indiretamente uma exortação. Porque olha, se eu não me associo contigo é porque tem algum problema. Se nós como igreja não estamos nos associando com você, é porque suas atitudes não estão de acordo com o Evangelho, com a palavra. Então esse afastamento, ele de certa forma comunica também. E é uma forma, quando nós exortamos um crente, um irmão, é porque nós exortamos em amor. Pelo menos é o que a Bíblia diz que deve ser feito. Não é exortar para ver o irmão cair e não se levantar. Não é exortar para destruir o irmão, para feri-lo. Ou pelo menos assim, feri-lo no sentido, não é uma ferida para restaurar. Assim, como Agostinho vai dizer, né, sobre a palavra que fere para trazer cura. Mas assim, não é ferir negativamente para ver o irmão mal. É ferir para restaurá-lo, para trazê-lo de volta. Ferir no sentido positivo, como Agostinho usa. Exortar para ganhá-lo. Então assim, esse afastamento, esse não vos associar, não vos associeis, de certa forma, indica isso. Indica que você não concorda com aquilo que você está dizendo, mesmo sem dizer palavras, sem falar nenhuma palavra, que aquilo que a pessoa está fazendo não está de acordo com as Escrituras. E Paulo vai trazer para si um peso muito grande, porque ele diz, olha, a mim você tem que imitar, a esse você tem que se afastar. Eu sou modelo para vocês, Cristo é modelo para vocês. Esses vocês não podem ter nem como companheiros, quanto mais imitá-los. Veja o versículo seguinte que ele diz, pois vós mesmos as cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vocês. Nós nunca agimos de forma desordenada. Porque Paulo está começando aqui a falar sobre um grupo de entusiastas que existiam na igreja de Tessalônica, que admitiam, como nós já falamos por muitas vezes aqui, a possibilidade e a expectativa de que a volta de Cristo seria iminente. E por causa disso começaram a relaxar em muitas coisas, inclusive com o trabalho. Abandonaram o trabalho e começaram a viver na vadiagem, esperando a volta de Jesus sem fazer nada, andando de casa em casa, comendo de casa em casa, fazendo o quê? Nada, na preguiça, no ócio. Não é que Paulo está dando uma de capitalista aqui, voltem para o trabalho, tem que trabalhar. Não é essa a questão. É que eles têm uma visão equivocada do problema, que é a escatologia. Para ser melhor, para ser mais preciso, eles têm uma visão distorcida. A iminência da vinda de Cristo para eles produz um sentimento de acomodação. Então não vamos cruzar os braços, vamos andar sem preocupação com o nosso sustento, com a nossa vida, porque Jesus vai voltar. Para que se preocupar com amanhã, se Jesus vai voltar amanhã ou depois de amanhã, coisa assim que era a expectativa, volta amanhã, depois de amanhã. Então até ele chegar nós vamos aqui nos preocupar com nada.
O que Paulo diz é o seguinte: não, até que ele venha, você continue trabalhando. Você vai esperar Jesus voltar cumprindo seus compromissos, honrando as suas responsabilidades, fazendo aquilo que te convém fazer. É assim, essas pessoas, pelo menos assim, de acordo com alguns estudiosos, elas viviam às custas da igreja, e aí eu acredito que o argumento de Paulo, quando ele vai fazer com que os cristãos de Tessalônica olhem para o exemplo dele, tem muito a ver com o próprio fato dele trabalhar, dele exercer aquilo que ele sabia, que era fazer tendas quando necessário, mesmo sendo um apóstolo, com todo o direito. Todo o direito de não trabalhar. Com todo o direito de não trabalhar. Era uma obrigação da igreja sustentá-lo. Com todo o direito de ser mantido pela igreja, ainda assim, como exemplo, quando necessário, colocou a mão na massa lá e foi fazer tenda. Então assim, isso eu vejo Paulo, como se Paulo estivesse dizendo, eu tenho como apóstolo o direito de trabalhar exclusivamente no meu trabalho, no meu apostolado, no meu ofício de apóstolo, pregando, ensinando, orando, doutrinando, mas ainda assim, como exemplo, eu, quando necessário, trabalhei fora, além do meu ministério apostólico, fazendo tendas. Ele não vai dizer com clareza aqui, mas em outros momentos ele vai fazer isso. Então assim, Paulo estava fazendo um contraste entre ele, que não precisava por ser apóstolo, e ainda assim fazia tendas para comer o pão, para não viver às custas da igreja, como aconteceu em muitos momentos. E haviam pessoas que, por ter uma visão distorcida da volta de Cristo, estavam vivendo às custas da igreja. Então assim, é um contraste que ele faz. Talvez eu veja assim, até mesmo como a gente precisa reconhecer isso, que essas pessoas tinham até, talvez elas pensassem que se preocupar com o sustento seria algo secundário com a preocupação na volta de Cristo. Mas o que a gente vê é que Paulo combate isso. Mas porque houve abuso em relação a isso. Houve uma ideia errada sobre isso. Porque alguns faziam por real expectativa da vinda de Jesus. Outros aproveitavam disto. Sim. Se aproveitavam disso e exploravam, e tornavam pesados para outros irmãos. Mesmo na igreja, uma igreja tem a responsabilidade com os seus membros de cuidar de seus membros. Mas esses membros não podem jamais tornarem-se pesados para essa comunidade. Não deve se aproveitar da generosidade dessa comunidade. Nem membros, nem pastores, nem quem quer que seja. A comunidade precisa ser generosa, precisa cuidar dos seus obreiros, precisa sustentar seus ministros. Mas os ministros também precisam ser completamente equilibrados para entender se uma comunidade necessita também que ele trabalhe. E se essa comunidade necessitar que ele trabalhe, ele vai trabalhar. O ministério pastoral é de acordo com a comunidade. Em comunidades que Paulo precisava trabalhar, ele trabalhou. Em comunidades que ele não havia necessidade de trabalhar, ele não trabalhou. Em Filipos, ele não trabalhou. Ele foi mantido pela comunidade. E em Corinto e nas igrejas da Galácia, ele fazia questão de trabalhar. Mas em todas elas ele poderia usar o argumento de que ele era apóstolo. E de que, sendo apóstolo, ele tinha que comer daquilo que era o seu trabalho. E ele usa em 1 Corinto esse exemplo. Como pode tirar do boi o alimento? O boi carrega, o boi cumpre seu compromisso, faz o seu trabalho, ele vai ser tirado o alimento de quem trabalha. Então, aqui não. Aqui ele está lidando com uma outra realidade. Há pessoas preguiçosas. Para quem trabalha demais, ele manda confiar. Para quem trabalha de menos, ele manda trabalhar. Assim, é o que a gente também percebe. Haviam pessoas com essa, talvez até vindo com sinceridade, tendo essa, não deixa de ser uma distorção acerca da volta de Cristo. Isso a gente também, isso é uma coisa que a gente tem que destacar. O fato de ser uma distorção vinda de um sentimento sincero, não quer dizer que nós não devamos exortar. Paulo exorta. Só que haviam também outros que se justificavam a preguiça, a ociosidade a isso. Então assim, eu vejo que alguns surfaram nessa onda para justificar essa atitude de não, vou cruzar meus braços e não vou trabalhar, não deve ser uma preocupação
central na minha vida, porque Jesus Cristo volta amanhã. Então, assim, eu acredito que muitos, talvez a maioria, até mesmo, principalmente para esses que Paulo escreve, que estavam se aproveitando disso e não trabalhando, deixando de exercer suas funções e deixando de se manterem, né? Se manterem, comerem e aí dependendo, obviamente, da igreja, se tornando um peso para a igreja. E ele diz isso muito claramente. Veja com a gente aqui no versículo 8, ele, em relação a si mesmo, ele diz o seguinte: nós jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, labor, ou seja, trabalho, fadiga, cansaço, de dia, de noite, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Ele diz, não porque não tivéssemos esse direito, como nós explicamos aqui, era o direito apostólico. Todo apóstolo tinha, por parte da comunidade, a comunidade tinha por parte do apóstolo um compromisso de sustentá-lo, de mantê-lo. Mas ele diz, apesar de termos esse direito, mas por termos em vista oferecermos exemplo em nós mesmos, para nos imitarmos, para que vocês, aí ele dirigindo-se à comunidade tessalônica, para que vocês pudessem nos imitar. Ou seja, ele está dizendo, olhem para mim, eu sou apóstolo, eu teria direito a não trabalhar, a ser mantido pela comunidade, eu abro mão desse direito para dar a vocês um exemplo, para que vocês não sejam acomodados e preguiçosos, para que vocês vão cumprir, para que vocês cumpram um compromisso com Deus, servindo também e trabalhando na comunidade, para que não sejam pesados a ninguém. E assim, no versículo 10 a gente percebe que isso era grave lá, tão grave que era algo que remontava ao período em que ele esteve lá. Então assim, quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então assim, isso era uma coisa que persistia nessa comunidade. E é bem minha mãe, é bem a mãe da gente. Não quer trabalhar? Não vai comer. A teologia de Paulo propõe o seguinte: neste momento específico, quem não trabalha não come. Por que quem trabalha não come? Porque a gente preguiçosa se aproveitando e usando e manipulando a generosidade dos outros para ficarem sem fazer nada. Então não é que Paulo seja intransigente. Ele é generoso quando precisa ser generoso. Mas aqui há abusos, então os abusos têm que ser corrigidos. Então Paulo diz, quem não trabalha não vai comer. Não significa dizer que isso é uma regra absoluta, porque em alguns momentos a comunidade, algumas pessoas não podem trabalhar por diversos motivos. Na comunidade há pessoas que passam por dificuldades e nós as mantemos. A igreja tem que manter um trabalho social, a igreja tem que cuidar daqueles que estão passando por dificuldades e que estão sendo muitas vezes mantidos pela comunidade. É necessário cuidar daqueles que estão sofrendo, é necessidade de amparar aqueles que estão em lutas. Mas também é preciso ter essa sabedoria, esse discernimento, para a gente não ficar agindo de forma ingênua, porque sempre há espertalhões. Já naquela época, Paulo está aqui exortando para que houvesse discernimento em relação a isso. Ingênuo e contribuindo para o mal, né, de certa forma, mesmo que inocentemente. Mesmo acreditando de forma inocente que aquela pessoa realmente precisa e tal, você está contribuindo para o ócio daquela pessoa, para a atitude de preguiça daquela pessoa. E a gente vê que essas pessoas não simplesmente deixavam de trabalhar, mas elas também se intrometiam na vida alheia. E aquele ditado, né, muita gente acha até que é um versículo bíblico, que como é que é? Mente vazia, oficina do diabo. Tem gente que acha que é um versículo bíblico, né? Mas é um ditado, mas que tem fundamento, porque a gente vê que essas pessoas que estão ociosas, desocupadas, elas rapidinho arrumam uma ocupação. Gente que não trabalha, dá trabalho. Dá trabalho, arruma uma ocupação. Na verdade, a gente pode dizer, com base nesse ditado, que Satanás utiliza essa ociosidade e trabalha nessa ociosidade para que essas pessoas ocupem essa ociosidade com
fofoca, com contendas. Então, assim, a gente vê isso muito claro aqui no versículo 11. Ele vai dizer: pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Então, essas pessoas, além de se tornarem um fardo para a igreja por não trabalharem, de serem pessoas ociosas, preguiçosas, elas também se intrometiam, causavam contendas, conflitos, faziam fofoca, coisas reprováveis no meio da comunidade. Então, assim, aí o ditado faz todo sentido, né? A mente vazia, as mãos vazias, é a oficina de Satanás. Nesse sentido aqui se aplica muito bem ao versículo aqui 11, que é o versículo que nós lemos. E aí Paulo no 12 dirige-se a essas pessoas: a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Então, essas pessoas que não querem trabalhar, eu exorto a elas para que trabalhem. E aí Paulo: e a vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Olha como Paulo aqui é sábio. Se por um lado ele diz que não se deve sustentar o preguiçoso, por outro lado ele diz: não vos canseis de fazer o bem. Porque alguém pode pensar o seguinte: olha, eu não ajudo mais ninguém, porque estou ajudando esse bando de gente aí que não quer nada, e agora eu não ajudo mais ninguém. Agora eu não ajudo mais ninguém, agora é cada um por si. Agora é cada um que se vire. E aí Paulo vai e deixa esse tom aqui de que não é para deixar de ser generoso, não é para deixar de ser bom. Você tem que ter discernimento de quem é que você ajuda. Não é para alimentar a preguiça de ninguém. É para ajudar aquele que está necessitado. E por um tempo curto. Porque a ajuda é sempre por um tempo curto. Ajuda a vida toda não é ajuda. Ajuda a vida toda não é ajuda. É sustento. E você sustenta até mesmo o seu filho durante um período. Porque depois ele cresce, ele trabalha, ele trabalha, ele se desenvolve, ele vai encontrar um lugar na vida. Porque até um filho que... Se tem filho que está com 40 anos, nunca trabalhou, bota esse rapaz para trabalhar. Bota esse rapaz para trabalhar. Se tiver algum indivíduo, tiver algum pai que está mantendo o filho com 40 anos, nunca trabalhou na vida, nunca fez nada, é preguiçoso. Tem que trabalhar, é seu filho lindo. Tem que ser exortado. Tem que ser exortado. É lindo seu filho, é uma maravilha, mas tem que trabalhar, meu amigo. Vai ter com a formiga preguiçoso. Vai procurar o que fazer. Como é que vai casar um indivíduo desse? Não casa. Aí fica com 40 anos na casa da mãe, não tem trabalhar. Não trabalha. Qual mulher que vai querer casar com um homem que não trabalha? Não é para ser sustentada pelo marido, não. Porque mulher nenhuma hoje precisa de marido para se sustentar, para sustentá-la. Mas também mulher não está para sustentar marido preguiçoso também, não. Ele nunca arruma emprego. Ele nunca arruma a fazer. Coitado, ninguém pensa no meu filho. Não, ele é preguiçoso, meu irmão. Ele é preguiçoso. Porque por mais crise que tem nesse país, quando se quer trabalhar, quando se quer arrumar a fazer, as pessoas encontram. As pessoas estão nessa pandemia encontrando, empreendendo, se adaptando. As pessoas no meio do caos, elas conseguem tirar a água da pedra. Agora o indivíduo que nunca na vida toda, me desculpe, mas é a Bíblia que está dizendo: não sou eu, vai brigar com Paulo. Vai brigar com Paulo porque ele está dizendo que é preguiçoso, o preguiçoso tem que ser exortado. E quem faz o bem tem que continuar fazendo bem. Você continue fazendo bem, mas exorte o preguiçoso, para que ele pare de ser preguiçoso e vai procurar um a fazer. Porque é muito prático mesmo. Paulo também é muito prático, não é só teólogo, não. É o equilíbrio que se deve ter, né? Às vezes as pessoas que são benevolentes, bondosas, por conta dessas atitudes, dessas pessoas que se aproveitam, elas acabam desconfiando de tudo. De todo mundo. De todo mundo, porque tem tanta gente aproveitadora, querendo usar da benevolência de outro para se promover, né? Para lucrar, para ganhar, para se aproveitar da situação. Então, assim, Paulo está falando também para essas pessoas que fazem o bem. E nós cristãos somos chamados por Deus para fazer o bem a outras pessoas. As boas obras na nossa vida são resultado direto da nossa experiência com Deus, do nosso relacionamento com Deus, da nossa salvação. Nós fazemos o bem. Nós somos chamados para fazer o bem. O fato de existir pessoas que se aproveitam dessa situação não deve ser um motivo que nos impeça de fazer o bem. Então é isso que Paulo vai
vai dizer aqui, ele exorta, ó, faça o bem, mas também exorte. Sabedoria, equilíbrio. Equilíbrio é algo fundamental na vida. Paulo, ele preza por equilíbrio também. Então, agora ele volta para a questão de apartar-se daqueles que andam diferente daquilo que ele tem ensinado. Veja que ele é muito enfático nisso, ele volta a essa questão novamente. Nos versículos 14 e 15 ele diz: caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado, ou seja, se afaste desse infeliz, porque ele está fazendo mal para a igreja, se distancie dele, porque ele só quer fazer aquilo que contraria a palavra, ele só quer confusão, ele é preguiçoso, ele faz mal à família, ele faz mal a todo mundo, e se afaste dele, para você não se tornar igual a ele. Exorta, ensina, 1, 2, 3, faz segundo diz o Evangelho, uma vez sozinho, uma segunda vez na presença de uma testemunha, depois leve a igreja, e se ele não ouvir a igreja, se afasta desse indivíduo, porque ele vai te levar para o mal. Porque se tem uma coisa que contagia, é preguiça. Isso você já viu, quando alguém começa a bocejar num ambiente, todo mundo começa a bocejar. Eu não sei se há algo científico nisso, do que eu estou falando, mas eu percebo que preguiça é um negócio que contagia. Se afaste do preguiçoso. É Paulo falando de forma muito prática para você. Faça o bem, mas não faça o bem para quem é preguiçoso. Seja sensato. O que eu percebo disso tudo não é avaliação se é contagioso ou não cientificamente, mas é que a preguiça ela parece que pega. Quanto mais você anda com preguiçoso, mais preguiçoso você acaba se tornando. Então o que a gente tem que fazer é ser diligente, ser dedicado, buscar ser disciplinado. Sabe, disciplina não é uma coisa ruim, não. Disciplina faz você organizar a sua vida. Você é disciplinado com o trabalho, disciplinado com os estudos, dedicado a isto, você tem crescimento. Um indivíduo que permanece o tempo todo girando em torno de si mesmo, não sai do lugar, procrastinando, amanhã, não vai chegar a lugar nenhum. A vida vai passar e o preguiçoso vai sair do lugar, não sai nem do quarto, não arruma nem a cama. Então ele não vai chegar a lugar nenhum. Então Paulo diz, não se associe a ele, não ande com ele. Mas Paulo diz assim, olha, no versículo 15 ele diz, todavia, não o considere por inimigo. Ninguém pense que eu estou dizendo aqui que é para fazer facções, mesmo na comunidade ou na própria casa. Não é para desprezá-lo por completo, é para não imitá-lo e não se tornar a sua réplica. Mas não é para fazê-lo e não é para fazê-lo inimigo. Ninguém é nosso inimigo. A gente só não assimila o comportamento como sendo nosso. Quando você for imitar, imite alguém que inspire, que te faça crescer, que te faça desenvolver-se. E aí Paulo não se torna inimigo, mas também não o imite, não se associe, não ande com, porque isso trará mal a você e a sua vida. A instrução de Paulo não é para que as pessoas desenvolvam um sentimento de repúdio, ojeriza a essas pessoas. Não é para que essas pessoas olhem para... Não é para que os cristãos olhem para essas pessoas e desenvolvam um sentimento de inimizade. É para justamente o contrário, é para que eles exortem essas pessoas como um irmão. É para que essas pessoas sejam exortadas pela própria igreja, pelos próprios irmãos da igreja. Não há, pelo menos é o que se espera, ninguém melhor para exortar alguém do que um irmão que ama, do que uma pessoa que ama, um irmão na fé. Então o ensino de Paulo é para que essas pessoas sejam exortadas. É por isso que ele fecha o versículo 15 dizendo, mas advertiu como irmão. Isso aí. E como irmão, eu tenho irmãos, e a gente sabe que irmãos dizem a verdade para o outro. E são duros quando precisam ser, mas mantêm o laço do amor que não é quebrado por conta disso. Mas quando você tem um irmão, você o conhece bem. E você não vai permitir que os equívocos se repitam.
Paulo termina a carta dizendo, ora, versículo 16, ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós, o Deus da paz, Ele vos dê paz, Ele vos mantém em paz. E aí você vê o reflexo daquilo que Ele vai desenvolver em Filipenses. E o Deus da paz o suprirá em todas as vossas necessidades. Ou seja, diante das circunstâncias você tem paz, sejam circunstâncias favoráveis ou não, você mantém sua paz. É isso. E o que vem depois é a saudação final. Paulo vai nos versículos 17 e 18 dizer, a saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola, assim, é assim que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. E a gente termina aí mais uma jornada, mais uma trajetória sobre o apóstolo Paulo. Esse ano é o ano que nós estamos nos aprofundando mais sobre os escritos do apóstolo Paulo. E aí você tem aí alguns estudos aí disponíveis aí na internet para sempre que você quiser voltar. Você pode voltar, sim, lembrar. Mesmo que a gente tenha começado no decorrer da primeira carta, ainda no meio da primeira carta, mas você pode estar desfrutando ainda, né? Vai ficar disponível aí do estudo. E a gente já encerra aí. Isso, encerramos, lembrando você de novo, de que você deve se inscrever no canal. Inscreva-se no nosso canal, está aqui embaixo na tela, você vai lá e se inscreve. Depois que você se inscrever, você vai, clica no sininho, que aí todas as notificações de vídeos que serão ali acrescentados você vai receber. Você aproveita também e veja aqui embaixo que nós colocamos aqui o endereço no Twitter. Está aqui o endereço passando agora, o endereço no Twitter. Também você tem o nosso endereço no Instagram. Está passando aqui o endereço no Instagram. Copia aí e nos siga lá. Se você não tem ainda o aplicativo, baixa o aplicativo, é simples, é de graça e você participa com a gente no Instagram. A nossa página, também no Facebook, participe da nossa página. O nosso endereço está aí, Igreja Presbiteriana da Cidade. Vai lá e siga. Tem gente que está, no caso do Facebook, não é para seguir, é para curtir. Tem muita gente que está seguindo. E no caso do Facebook é para você curtir. Se você está só seguindo, vai lá e curte. Porque você se torna membro da página quando você curte a página. Seguir, você não está fazendo parte da página ainda. Você não é considerado parte da página ainda. E nesse momento meio youtuber, né? Também não posso deixar de destacar para dar um joinha aí, dar uma curtida no vídeo. Isso também ajuda. Dá um like aí no vídeo. E aí a gente levanta a nossa audiência lá. Mais pessoas para ouvir a palavra. Não é isso, João? Isso aí. Então é isso. Terminamos aqui. Vamos orar ao Senhor e a receber a bênção sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus, abençoe meus irmãos que estão agora em casa. Sim. Nesse domingo maravilhoso que o Senhor nos dá. Dá a tua bênção a cada família, a cada casa, a cada irmão, a cada amigo, a cada pessoa que nos ouve. Supre-os em todas as coisas. Que eles estejam em paz em qualquer que seja a circunstância. Senhor, que o Senhor cure os enfermos, que o Senhor abra a porta para aqueles que estão em dificuldade financeira, para que tenham trabalho, para que trabalhem, que o Senhor nos dê discernimento da Tua Palavra, para que em tudo tenhamos paz, paz que excede todo conhecimento, que excede o conhecimento. Pai, no nome de Jesus, amém. Que a graça de Cristo, que o amor de Deus Pai, que o poder e a consolação do Espírito Santo sobre cada um, agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe. Amém.